Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Núcleo Espírita Alta de Souza. Os voluntários, os frequentadores, aqueles que estão aqui acompanhando o estudo. Hoje nós iremos fazer o estudo da Gênese e as predições segundo o Espiritismo. Está no capítulo 17, dos itens 33 a 34. Mas antes vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos. Quem desejar pode fechar os olhos para melhor se concentrar. Que o nosso Mestre, Divino Amigo de todas as horas, possa nesse momento nos inspirar, nos orientar. Que todos aqueles que estejam nesse momento ou mais na frente que possam ver esse estudo, possam receber as bênçãos das mãos compassivas de Jesus. Que Ele seja conosco, agora e sempre. Bom, nós vamos falar sobre o advento de Elias. Vamos começar pelo início, né? O que é advento? É o aparecimento, a chegada de alguém ou algo, aquilo que começa a se instituir. Esse evento, esse trecho, ele se dá muito tendo como base a transfiguração, que aconteceu lá no Monte Tabor, na Galileia, está lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus, acompanhado daqueles 3 discípulos mais chegados a ele, que sempre estavam nos momentos importantes, que eram Pedro, João e Tiago, né? Viviam com Jesus esses 3. E eles presenciam uma verdadeira sessão mediúnica. Aparecem, junto com Jesus, Moisés e Elias, os pais da raça. Mestre, nesse momento, está resplandecente, uma incomparável beleza, como diz Amélia Rodrigues no livro A Luz do Mundo, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela diz que ele se eleva, né? E que eles, os discípulos, não tinham nenhuma dúvida com relação à procedência divina de Jesus, né? Porém, diferente de outros profetas, porque nós sabemos que os judeus, o povo hebreu, esperava muitos messias com objetivos diferentes. Por isso, também há dificuldade em identificar cada um deles. Então, eles estavam acostumados com profetas coléricos, muito enérgicos, né? Usavam as palavras duras, usavam de ameaças, premonições, tinham um olhar injetado. Mas Jesus, ao contrário, era dócil. Falava com singeleza, com simplicidade, todos o compreendiam suas palavras dentro de suas limitações, né? Então ele ensinava o amor como uma solução única para os problemas mais graves da humanidade, mesmo sendo, ao mesmo tempo, perseguido. Independente disso, ele seguiu incólume, amando, independente de ser amado ou odiado, e servindo sempre, para testemunhar o objetivo de sua vinda na Terra. Então aquela cena ali no Monte Tabor deixa os discípulos deslumbrados. Amélia Rodrigues fala que eles chegam a estremecer a carne do impacto que sente, né, ao ver aqueles 3 ali. E aí eles descem dizendo ouvir uma música no ar, né? E Jesus de repente diz o seguinte para eles: não digais nada a ninguém do que acabais de presenciar, até que eu haja partido e ressurja dentre os mortos, né? Não era a primeira vez que Jesus falava do holocausto que ia sofrer, de sua partida. Várias vezes ele mencionou. Os discípulos sempre ficavam entristecidos e adiando aquela informação sem querer processar, né? Achando que ele tinha todos os poderes, nada de mal iria acontecer para ele no final das contas, né? Bom, então Jesus, o Simão Pedro, ele diz o seguinte: Rabi, não será necessário que venha primeiro Elias, conforme ensinam os escribas, para que depois venha o Messias? Ué, como
como Jesus já era o Messias se Elias não tinha vindo ainda? Elias era um espírito, no caso, um profeta imprescindível na história deles, dos hebreus, né? O Elias, lá no Antigo Testamento, ele já anunciava o Messias libertador. O que eles interpretavam, né, que para o povo de Israel seria aquele Messias que era superior às outras raças, queria submeter os povos, né? E o interessante é que o Elias também tinha previsto a sua própria vinda. Ele falava disso, né, que viria como se fosse um embaixador de Deus. Então, esperava-se que Elias chegasse há muito tempo, durante todo aquele tempo de escravidão do povo hebreu, né? E Elias não retornava. Observem que Elias aí é um ponto de ligação na história. Era um fator que iria identificar o Messias. Quando Elias viesse, o Messias viria logo depois, né? E todos recordavam muito daquelas histórias dos adoradores de Baal, né? 450 foram degolados, mortos. A história fala de 800, mas a Bíblia fala de 450, e mais de 400 eram profetas de Aserá, ali no rio Quizon, que ficou banhado de sangue, né? Porque eles estavam sendo sacrificados por Elias por não aceitarem o Deus único, ou seja, uma imposição, né, na cabeça dele para o bem, mas era uma imposição e uma violência, né? Então Elias era esse ponto de partida e essa referência, né, para a chegada do Mestre. E continuando a conversa, Jesus responde a Pedro, sim, né? Pedro tinha perguntado se não era preciso que Elias viesse antes. Jesus disse para Pedro, sim, o Elias que havia de vir já veio, mas não reconheceram, fazendo-o experimentar tudo quanto quiseram. Assim também padecerá o Filho do Homem. Mais uma vez ele afirma, né? E os discípulos, eles não entendiam esse precursor, né? Por que que ele já não tinha convocado o povo às armas para tomar o poder, né? Achavam esquisito, eles estavam acostumados com essa violência. E aí Jesus diz o seguinte, é este que está aí. E eles compreenderam que se falava de João Batista, né? E João, nesse momento, nessa passagem, já tinha sido morto por Herodes. Já tinha sido decolado, né? E aí observem o tempo, né? A questão do tempo para que uma obra se firme, né? Encarnações, a questão das reencarnações, para a gente às vezes resolver uma questão de ajuste com a justiça divina, né? O profeta Elias, que havia assassinado mais de 850 sacerdotes, iria ser degolado agora na personalidade de João Batista. Bom, isso já era anunciado desde Isaías. Isaías foi aquele profeta que mais anunciou a vida do Cristo. Ele dizia o seguinte, a voz que clama no deserto, né, era um sinal, quando escutassem essa voz clamando no deserto. Também, volta para dentro, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Então, arrepender tinha esse sentido para o hebreu, no hebraico, de voltar para dentro. Logo, o arrepender não era só você dizer algumas palavras com relação a algo que tinha acontecido. Era realmente fazer uma autoanálise, um autoconhecimento para poder gerar as mudanças, né? E também o profeta Malaquias diz o seguinte, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Malaquias também anuncia que Elias viria. Os judeus, eles eram reencarnacionistas, digamos assim. Só que eles entendiam mais como se fosse uma ressurreição. A gente entende que ressurreição é muito mais próximo do que aconteceu com Lázaro. Quando ele, após 3 dias, Jesus, usando de seu magnetismo, da sua ciência,
do seu poder de manipulação de fluidos, faz com que Lázaro volte à vida, né? Mas nós sabemos que para os judeus era uma ressurreição, essa reencarnação que é para a gente, que é num outro corpo, o espírito no outro corpo. Então eles esperavam o Elias igual ao Elias que tinha sido no passado, né? Então os discípulos lembram dele bradando no deserto contra o crime. Começam a lembrar dessa cena realmente. O João Batista, ali por aquelas estradas que ele percorria, é dito que ele era adotado de um magnetismo pessoal, que as pessoas paravam para escutar ele. Tanta convicção que tinha, né? Tanta força que tinha nesse espírito, uma lealdade, a missão, né? Que ele tinha que cumprir. Então ele não só recriminava o crime, mas ele também proclamava a chegada de Jesus, né? Ele dizia: arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Observem que o reino de Deus é a mensagem central de Jesus no seu messianato. Vejam como estava completamente ligada, conectada com o que João o Batista anunciava. Eu estou dizendo João o Batista para não confundir com João Evangelista, aquele mais novinho que era discípulo de Jesus, né, que recostava a cabeça em Jesus. E aí João dizia o seguinte, que não era digno de sacudir o pó das sandálias de Jesus, né? Então os discípulos perguntaram: por que, pois, dizem os escribas, ser preciso que antes venha Elias? E aí Jesus diz: é certo que Elias tem de vir. Um futuro, Elias tem de vir. E que restabelecerá, continua no futuro, todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não reconheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Novamente Jesus fala do holocausto que vai passar. Então seus discípulos compreenderam que era de João ou Batista que ele lhes falara. Está em Mateus capítulo 17, de 10 a 13, né? Então a gente vai observar o seguinte, que Jesus fala de um Elias que virá e de um Elias que já veio. Isso dá uma interpretação em muitos exegetas, que são aqueles esclarecedores dos textos bíblicos, interpretadores, digamos assim, de que o João Batista é o Espírito de verdade. Porque Jesus, nesse momento que acontece isso, ele já tinha sido morto. Ele já tinha desencarnado. Então, ele virá, é certo que ele, porque Jesus usa o mesmo nome, Elias, para João. Ele virá e ele já veio. Né? Usa os dois tempos. Mas não há nenhuma base comprovada cientificamente e de fontes fidedignas que suportem isso. É uma dedução de alguns exegetas, né? Então Jesus vai enviar um outro Consolador, está em João 14, aí coincide com esse Elias que virá restabelecer todas as coisas. João diz que ele ensinará coisas novas, mas também que relembrará o que já foi dito, né? O que a gente não estava em condições de entender. Bom, em Mateus 11, de 11 a 12, com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Essa é uma fala de Jesus, porque João realmente é um espírito que vem com essa autoridade e que foi fiel e leal, né, para que cumprisse sua missão. E quando diz entre os nascidos de mulher, ou seja, os encarnados, os que estão vivos, né, na existência, na carne, não se levantou ninguém maior do que João, ou seja, não nasceu. Levantar é nascer, ressuscitar, para os judeus naquela época, né? E o interessante é que Jesus completa com: entretanto, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Então nós podemos ter uma noção da disparidade em termos de evolução espiritual
de mesmo espírito desse porte, dessa grandeza, que vem com essa missão conectada com Jesus, de ser o precursor, ainda ser o menor no reino dos céus, né? Ou de Deus, de acordo com cada evangelista gostava de falar, né? Então, Elias voltava como João Batista, num novo advento. Um novo advento agora de João Batista, né? E isso fica muito explícito mesmo nessa fala de Jesus. A Jesus para vir, nós sabemos que houve uma preparação, que houve uma família espiritual que suportasse essa chegada dele. Então nós vemos a prima de Maria de Nazaré, da mãe de Jesus Cristo, seu marido, Zacarias, idosos, não tinham tido filhos, e eles eram observantes da Torá, os ensinamentos judeus, aqueles 613 ou 14 ensinamentos judaicos. Então, ele sempre se perguntava, né, por que Deus o castigava, o Zacarias? Porque ele não tinha tido a honra de ter um varão, de dar continuidade. Ele observava as leis, ele cumpria, ele era sacerdote. Ele tinha o dia de escala dele no templo, que era uma preparação enorme, 7 dias antes, sem comer determinados alimentos. A túnica tinha que estar limpa. Não podia tocar, enquanto fossem ao templo em Jerusalém, não podiam tocar no cadáver, nem que fosse de animal, que estariam impuros, teriam que voltar para casa e refazer o ritual. Isso ia fazer com que perdesse o dia da escala deles. Isso significava perder mantimentos para dentro de casa, porque lá no templo os sacrifícios que eram aceitos de animais, se oferecia o sangue, então eles traziam a carne para casa, né? Então a pessoa perdia essa oportunidade. Bom, eles já eram idosos, mas certa feita Zacarias é sorteado no templo para espargir o incenso no braseiro. E ele fica muito honrado, porque aquilo ali era uma tarefa especial, era uma honra, e ele nunca tinha sido sorteado. Então, os outros sacerdotes saíram do templo, que era o ritual, fazia parte, e ele vai lá fazer a oblação. O que é que acontece? Naquele dia especialmente, Zacarias faz uma oblação diferente. Ele sempre achava que Deus estava punindo e não entendia o motivo. Mas nesse dia, ele faz uma oblação resignado, entregando a Deus, compreendendo que havia um motivo maior, que provavelmente Deus estava querendo provar o casal em algo. E aí, de repente, quando ele olha à sua direita, ele vê uma figura resplandecente. O anjo Gabriel. Ele se assusta. Ele teme aquele anjo, né? Aquele espírito que aparece. E aí o anjo diz o seguinte: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. Isabel, ou Elizabeth, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, que viria. Não beberá vinho nem bebida, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, ou seja, ele iria batizar. Ele caminhará à sua frente, ou seja, ele está chegando antes do Cristo, foi alguns anos antes, com o espírito e o poder de Elias, ele diz claramente, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas aí o que é que acontece? Zacarias, como muitos de nós que frequentamos o nosso templo, nossa instituição religiosa, oscilamos na fé. Então Zacarias, que era muito dedicado, observante, ele, a esposa, vinha de uma linhagem de sacerdotes,
duvida. Então o anjo diz o seguinte: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e ficarás mudo até o dia em que isso acontecer, pois não creste em minhas palavras. E o Zacarias, que era esperado lá fora pelos outros sacerdotes, que já estavam achando estranho a demora, sai já sem voz, mudo. Isabel começa a barriga a crescer e o João Batista nasce, né? No dia em que João vai ser circuncisado, o que é que acontece? Perguntam qual o nome. Não existia na família ninguém com o nome João. Então eles acharam esquisito Isabel dizer que o nome dele era João. Não aceitaram, a mulher não tinha voz nenhuma e Zacarias estava mudo. Mas Zacarias toma a frente, pede um pergaminho e escreve: o nome dele é João. Aí sim é aceito realmente como João, e diz que nesse momento o Zacarias, mediunizado, recita um salmo belíssimo em homenagem ao menino que estava vindo. Então a gente percebe o quão especial esse espírito, né? A força dele nessa história. Mas na frente nós vemos no livro Boa Nova, no 2º capítulo, esse livro aqui incrível, que esse livro é um evangelho por Humberto de Campos, podemos dizer. E aí nós observamos Maria de Nazaré conversando com a prima. A prima vai visitá-la com João. Os meninos ficam brincando e elas conversando, falando o quanto eles eram especiais, né? O quanto aqueles meninos eram diferentes. Então, Maria de Nazaré diz o seguinte: essas crianças, a meu ver, falando de João Batista e de Jesus, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera incessante de cuidados. Então ela vê Jesus na rua, nas estradas, consolando. Isabel fala de um João meditando com a tez grave, né? Como se estivesse elaborando planos, muito diferente, crianças muito especiais. Nesse momento elas olham para eles e veem eles no monte, Jesus apontando algumas montanhas, mais além, João acompanhando, como se Jesus fosse um oficial, né, um comandante ali, explicando o que viria lá pela frente, né? Então, aqui no capítulo diz o seguinte, que João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, primeiro trabalhador do Cristo, foi João Batista, né? Ele é o primeiro sinal do Cristo ativo. É ele que dá o tom, né, da chegada de Jesus. Bom, uma noite, João vai para o deserto, João fica muito tempo no mosteiro, ele não segue a profissão de sacerdote da família, se afasta. Numa noite, João tem um sonho e ele se vê como o próprio profeta Elias, pedindo fogo aos céus sobre aquelas pessoas para consumir suas vítimas, né? Suplicando em misericórdia lá. João, quando acorda, vê seu pai, Zacarias. E aí Zacarias diz: sim, meu filho, chegou a hora de dares início à missão para a qual vieste à terra, passando por tão longa preparação. E aí Zacarias diz o seguinte: o Cristo já se encontra na terra. Ele anuncia. Ele chama ao arrependimento, o voltar para dentro que nós falamos. Ele explica que João deve fazer aquilo, que deve anunciar e chamar as pessoas ao arrependimento, porque os tempos são chegados. E ele dá instruções claras, ele diz que ele deve deitar
a pessoa na água e levantar, como um sinal. Aquele povo usava muito simbolismo, então aquilo era um sinal o quê? Deitar, no hebraico, é morrer, e levantar é ressuscitar. Então seria a mudança, o homem velho morrendo e o homem novo surgindo, transformado. E aí o Zacarias deixa claro que essa transformação, essa mudança, se não houver, não adiantou de nada o ritual. Foram apenas movimentos que foram feitos, né? Então, diz que Jesus será também identificado, que Jesus vai até ele, que ele aguardasse, que na hora ele iria saber, iria ser avisado para ele, né? Ele fica muito impressionado com aquela conversa com o pai, que já tinha desencarnado, pede nesse mosteiro para liberarem ele, e aí ele sai pregando, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Certa feita, está ele batizando no Rio Jordão e o seu olhar cruza com o Rabi da Galileia. Jesus chega majestoso. Aquelas pessoas que olham se impressionam com aquela figura tão bonita, tão simples ao mesmo tempo, mas não aglomeram ao redor dele, se afastam até, como se fosse um respeito. Jesus tira sua túnica e chega próximo, né? E quando Jesus se aproxima de João, ele diz o seguinte: João fica muito impressionado e diz que por quê, né, que ele estava ali, por que Jesus, que ele que devia ser batizado pelo Cristo, porque o Cristo não tinha mancha, aquilo ali era para quem tivesse manchas, tivesse imperfeições, né? Mas aí o Jesus diz uma coisa muito bonita, que nós sabemos que para nós também ele fala, né? Ele diz o seguinte, ele chama de filho de Zacarias. Filho de Zacarias, eu sei da beleza e da delicadeza de tua alma. Se outrora agisse brutalmente, digamos assim, foi por conta de excesso de zelo com as coisas do Pai. É importante agora que concretizamos o que os espíritos amigos que estão à frente da Terra planejaram. Ou seja, Jesus aí já deixa muito claro, é o início do messianato dele, é a primeira coisa que ele faz, quando ele sai da casa de Maria, né? Ele vai direto para ser batizado. Ele já está dizendo que não veio derrogar a lei, não veio destruir a lei. Ele veio cumprir, mas dar um novo significado. Então, ele passa por todos os rituais judaicos. Todos. Jesus vive como um judeu, né? Ele tinha acabado de sair da casa de Maria. Uma despedida emocionante. Porque Maria na porta de casa, como uma mãe zelosa, Maria dizia sempre que era a felicidade só não era completa em ter Jesus enchendo a casa de alegria, cantando, ajudando, né, como ela dizia, só não era uma felicidade completa por conta da angústia que ela sentia pelo futuro do filho. Ela não sabia o que pessoas maldosas pudessem fazer com alguém tão especial, tão puro. Então ela tinha esse receio, tinha o pressentimento da missão, que ela veio como missionária também, e isso fez com que ela tentasse muito argumentar para que ele não fosse seguir a vida pública, né? E ela usa muitos argumentos como mãe, diz que depende do trabalho dele, porque o José já tinha morrido e ele tinha assumido, aliás, antes de José morrer, ele já tinha começado a trabalhar na carpintaria a pedido dele mesmo, mas agora ele, depois da morte de José, ele estava sozinho. E ele explica que os irmãos já estavam, né, trabalhando, que não necessitava mais. E depois dela usar vários argumentos, ela diz, mas e o amor que nós temos a ti? Não te diz nada? E aí Jesus diz uma coisa muito bonita, ele fala aí da família universal, né? Porque ele diz, amo todos.
imensamente e sou muito grata ao Pai pela família que me deu, mas amo igualmente toda a humanidade e é necessário que eu vá cumprir o desejo do meu Pai que está nos céus e anunciar a boa nova, né? É uma parte muito bonita, realmente. E nisso sai Jesus, né? Maria ainda interpela, ainda diz assim: meu filho, não levas nada, não levas roupa, comida, dinheiro. E ele diz: minha mãe, não se preocupe, a cada dia o seu problema. Meu Pai que está nos céus proverá todas as coisas. Que confiança, que entrega, né? Que relação estreita com o Pai que Jesus chamava Paizinho, né? E aí Jesus sai com um cortejo luminoso, legião de seres angélicas que Maria não vê com os olhos físicos, obviamente, entoando hinos ao seu redor, né? Bom, após ter sido batizado por João, Jesus continua no local por 2 ou 3 dias. E aí João começa a fazer uma pregação diferente. Então observem a humildade de Jesus, como se fosse ali João o Batista era um mestre, tinha discípulos. Então Jesus se coloca ali, né, como humilde, como um companheiro. E João está fazendo uma pregação diferente, porque antes muito rude, né, muito ameaçador, aquele espírito ainda de Elias muito vivo nele, depois do contato com Jesus, ele fica dócil. Ele faz um discurso alegre, com esperança, com felicidade, como é a Boa Nova. A Boa Nova não é algo triste, sisudo, né, cheio de regras, de punições. Não, é a libertação, é o amor, é a alegria, né? Então, certo momento também, Jesus, lá vindo de Cesareia de Filipe, interroga os discípulos perguntando o seguinte: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ele se anunciava assim, Filho do Homem, por 2 motivos. Às vezes era uma menção a Filho de Deus, mas outras vezes era realmente a humanidade, ele se colocando, se identificando com a humanidade, né? Quem dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem: dizem que você é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, o profeta. Eles tinham essa confusão também, com o próprio João Batista, inclusive. Às vezes confundiam Cristo com João Batista. Aí ele pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? A Simão Pedro. E aí Simão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és, Simão, filho de Barjonas. Filho de Jonas, Bar quer dizer filho, né? Porque não foram a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 16, né? 13 a 17, e em Marcos também. Então, nós vemos que a questão da ressurreição, por exemplo, naquela passagem com Nicodemos é confuso, porque o olhar, a compreensão naquela época deles era completamente materialista. Então, quando Jesus falava de reino de Deus, reino dos céus, eles imaginavam que era um reino que iria se estabelecer na terra, materialmente, que eles iam ter vida longa, ia passar mais anos nessa existência, né? Tinha um olhar material. E aí o Nicodemos pergunta o seguinte: como pode nascer um homem já velho? Pode tomar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas o Nicodemos não compreende, né? E aí Jesus diz: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? O Espírito provém do Espírito, a carne da carne. Então aqui ele está querendo dizer o quê? Nascido da água e do Espírito. Naquela época, eles pensavam que tudo vinha da água, por conta da imensidão, né? De uma certa maneira por conta dos fluidos, né? Mas a água traz
esse significado das coisas materiais. Então renasce da matéria, que é a carne, e do espírito. Precisa os dois juntos, né, para poder dar a vida. E aí, Jesus diz o seguinte, que não se espantasse com aquilo, né? Ele pergunta, como pode ser isso? Jesus fala, pois que és mestre Israel e ignoras essas coisas? Jesus aí critica justamente a visão material, né? Apesar do título de sacerdote e doutor da lei. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Por que que Jesus diz isso? Jesus estava promovendo curas, milagres, que nós sabemos no Espiritismo que os milagres são os fenômenos que ainda não conhecemos. Tudo que Jesus estava fazendo, como ele ainda não acreditava, como ele ainda fazia aquelas perguntas, né? Por isso que Jesus finaliza dizendo, mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, por tudo que ele estava vendo, era o quê? Era para ele acreditar no Cristo. Ele já ter essa certeza, né? E fica muito clara essa questão da reencarnação, principalmente para nós, para Allan Kardec, no Pentateuco, porque é uma maneira muito explícita. Essa transfiguração que acontece no Monte Tabor, Jesus ali com Elias, com Moisés, é muito clara, né? Na passagem de Mateus, ele diz simplesmente assim, sem nenhum equívoco, ele mesmo é o Elias que há de vir. Né? Então não tem aí nenhuma figura de linguagem, nenhuma metáfora, não é uma parábola, é uma afirmação muito direta, né? Lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, quando pergunta o que é a alma, aí a gente, para lembrar, né? A alma é aquele espírito encarnado, né? Que era a alma antes de se unir ao corpo. Sem o corpo, a alma era só espírito, né? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Pergunta Allan Kardec. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. É o motivo da reencarnação. Para que é que nós estamos encarnados? Para nos ajustar com as leis divinas. Porque muitas das coisas que acontecem conosco, que nós não compreendemos, se não temos resposta nessa encarnação, é porque aconteceu em encarnações passadas. E o que seria Deus, já que Ele é justo e bom? O que poderíamos pensar de um Deus que deixa vir ao mundo uma criança já com alguma doença grave? Ou de alguém que, cometendo crimes, desencarna sem ter quitado seus débitos com a justiça divina? Não seria Deus. Então, a reencarnação é a própria justiça divina, quando ela dá a oportunidade de você continuar nas próximas encarnações o que você não conseguiu terminar. O que a gente não conseguiu em 80 anos, 90, 100, que agora é muito comum, né, vivermos até 100 anos de idade, não conseguimos resolver, não conseguimos nos libertar, não conseguimos nos ajustar, inclusive com as pessoas, nos perdoar o outro. Né? Então, a reencarnação é a prova da própria justiça de Deus. Sem ela, não seria possível nós evoluirmos através dos aprendizados. Né? Nós sabemos que quando nós sentimos da pele, é diferente.
E aí, junto com isso, vem o véu do esquecimento, para que não tenhamos constrangimento perante os outros, né? na convivência com desafetos de vidas passadas. Nós sabemos que João, o Batista, num determinado momento, na prisão, ele envia 2 de seus discípulos até Jesus. E para perguntar se Jesus era aquele Messias que eles estavam esperando. Vejam que interessante, o que estava mais conectado com a missão, mais alinhado, e era o precursor do Cristo, né? O véu do esquecimento que ele teve, né? E envia aqueles discípulos, envia os 2, né? Sempre Jesus também enviava 2, de 2. Envia, e Jesus, a resposta é muito clara nesse momento. Quando Jesus diz o seguinte, Jesus não diz, eu sou, que ele poderia, como ele disse para a mulher samaritana. Ele anuncia o messianato dele a uma mulher pecadora e samaritana, com quem os judeus eram brigados. Eu o sou, mulher, eu que vos falo, sou Cristo, sou o Messias. E ela sai gritando por todo o vilarejo. Vem conhecer o que aconteceu, né? Então Jesus simplesmente não diz, eu sou. Jesus simplesmente diz, vejam as maravilhas que eu faço. Aquelas pessoas não tinham dúvida com relação ao messianato, porque o que Jesus fazia só podia vir de Deus. A questão era que tipo de Messias era Jesus. Que ele era o Filho de Deus? Era. Mas qual messianato que ele viria, né, promover na terra? E aí eles esperavam muito aquele Salvador de armas, né, de submeter os outros povos, de dominar, de fazer uma vingança pelos anos de escravidão que eles tiveram, né? Então o advento de Elias fica para nós a reencarnação, mas a reencarnação como a esperança, a reencarnação como o perdão real. Porque às vezes perdoamos, mas não damos chance para as pessoas. E Deus nos perdoa o tempo todo, dando novas encarnações. Não só novas encarnações, novos momentos, novas situações, o tempo todo acontecendo para que possamos mudar o proceder naquelas novas oportunidades, né? Então, queridos, que possamos ter olhos de ver, como diz nessa passagem também, olhos de ver, a compreensão, né? Um transcender desse entendimento para as coisas espirituais. Porque Jesus sempre falava de coisas espirituais através das materiais, que possamos nos manter alinhados com esse entendimento e que dessa forma abreviemos o mais rápido possível, né? A nossa evolução, a nossa felicidade, a nossa paz do dever cumprido. Muito obrigada, fiquem com Deus, que a paz do Cristo seja conosco, agora e sempre.